Sejam todos bem-vindos ao canal Diário de uma Palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Liturgia de hoje, 5 de agosto de 2025. Primeira leitura está no livro dos Números, capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: Ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rego-te, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos e insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dai-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Levai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sois justos na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na equidade e pecador, minha mãe me concebeu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastais de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse:
Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos faz refletir sobre o quanto a gente deve acreditar e confiar em Deus, mesmo com as tribulações que a gente passa na vida. Em meio ao mar agitado, Pedro ali estava com medo. E aí Jesus disse a Pedro que fosse até ele, como uma forma de dar força a Pedro. E Pedro, naquele momento, ele foi até Jesus. Só que ele teve medo. E o que é que o medo fez com Pedro? Fez com que Pedro começasse a afundar. Então, o Evangelho de hoje faz a gente refletir de quando a gente está nas tribulações, a gente não pode ter medo. A gente tem que entregar a nossa vida a Deus, confiar em Deus, esperar, deixar que Deus faça a sua obra. E a partir do momento que Pedro teve medo, Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. Então a gente tem que ter a nossa fé fortalecida, a gente tem que acreditar que Jesus está no controle de tudo. Então, se hoje você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, se você está passando por um momento difícil, você precisa acreditar que Deus ele está no controle de tudo e que com certeza Ele vai te dar uma mão quando você pedir o seu socorro, assim como fez Pedro. Pedro pediu a mão ao Senhor e Deus estendeu a sua mão. Então, que você hoje possa ser tocado com essa palavra, que você entenda que Jesus ele está no controle de tudo da sua vida. Então, que Deus abençoe você e toda a sua família.